Falará agora pela Advocacia Geral da União o Dr. João Pedro Antunes Lima da Fonseca Carvalho. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Edson Fachin, a quem cumprimento também na qualidade de relator dessa ação direta de inconstitucionalidade. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, em nome de quem peço licença para cumprimentar os demais ministros dessa Suprema Corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, senhores advogados que me precederam na tribuna, servidores, todos esses que acompanham essa sessão. É sempre com grande respeito e responsabilidade que represento a Advocacia Geral da União na tribuna desse Supremo Tribunal Federal, e hoje o faço para defender a constitucionalidade do artigo 35, inciso 1, a linha A da Emenda Constitucional número 103 de 2019, dispositivo que, como mencionado, revogou a denominada imunidade do duplo teto, que era prevista no parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal. A questão que se coloca hoje para esse Supremo Tribunal Federal é saber se essa revogação de imunidade do duplo teto importou em violação ao núcleo essencial do direito à previdência social, conforme argumentou a associação autora, inclusive aqui da tribuna. Senhores ministros, senhora ministra, essa ação direta parte do pressuposto de que a imunidade do duplo teto seria protegida como uma cláusula pétrea, o que impediria a sua revogação pela emenda constitucional. Nada obstante, logo de início, deixamos o entendimento de que esse raciocínio contraria frontalmente a jurisprudência reiterada dessa Suprema Corte, que em precedentes anteriores disse que não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário e também não existe direito adquirido a regime jurídico tributário. A decisão sobre a constitucionalidade da revogação da imunidade do duplo teto demanda, na nossa visão, uma digressão histórica sobre a evolução constitucional do regime próprio de previdência social, colocado no artigo 40 da nossa Constituição. Isso porque, historicamente, a nossa Constituição Federal de 88 partiu de um regime próprio de previdência que era não contributivo e que garantia, inclusive, integralidade e paridade para os servidores aposentados. Contudo, ao longo do tempo de vigência da nossa Constituição, várias foram as reformas previdenciárias implementadas para dar sustentabilidade financeira e atuarial ao regime próprio de previdência. As mais importantes delas, implementadas através das emendas constitucionais número 20 de 98 e número 41 de 2003. Na emenda constitucional número 20 de 98, por exemplo, foi imposto o caráter contributivo aos servidores ativos. E esse Supremo Tribunal Federal repeliu, à época, a tentativa do Poder Legislativo de impor a contribuição aos servidores inativos por ausência de uma base constitucional para tanto. Essa base constitucional veio na reforma previdenciária seguinte, com a emenda constitucional número 41 de 2003, que instituiu um regime próprio de previdência, não somente de caráter contributivo, mas também de caráter solidário, prevendo contribuições de inativos e pensionistas, além dos servidores ativos e também dos entes públicos. Todas essas alterações constitucionais no regime próprio de previdência social foram declaradas constitucionais por esse Supremo Tribunal Federal, que reafirmou que não há direito adquirido a regime previdenciário. A esse respeito, por exemplo, cito as ações diretas de inconstitucionalidade de número 3.133, 3.143, 3.184, todas relatadas pela excelentíssima ministra, senhora Carmen Lúcia, e nas quais se declarou a constitucionalidade do parágrafo 18 do artigo 40, que criou a imunidade para aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência até o limite do teto do regime geral de previdência social e permitiu a instituição de contribuições previdenciárias sobre o valor que exceder esse teto. Na ADI 3.105, que teve como redator do acórdão o então ministro César Peluso, foi declarada também a constitucionalidade da emenda constitucional número 41 de 2003, na parte que instituiu a contribuição sobre os servidores aposentados e os pensionistas. E há um detalhe importante que não deve passar despercebido nesse julgamento. Até esse momento histórico, não havia a imunidade do duplo teto que aqui se discute. Essa norma de imunidade somente foi incluída 2 anos depois, com a emenda constitucional número 47 de 2005, que previu a imunidade para aposentados e pensionistas que recebem um valor equivalente até o dobro do teto do regime geral, na forma da lei. Ora, o histórico constitucional que trago aqui demonstra, então, que as regras do regime próprio de previdência foram evolutivas ao longo do tempo, adaptadas conforme a maior necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social. E é preciso ter claro,
A revogação do parágrafo 21 do artigo 40, que se trata hoje aqui nesse julgamento, não atingiu o núcleo essencial de nenhum direito, até porque a proteção constitucional dada por essa imunidade permanece no parágrafo 18 do artigo 40, com a base de cálculo menor, é verdade, pois a norma prevê a imunidade para aposentados e pensionistas que recebam valores correspondentes ao teto do regime geral. O que se revogou foi a imunidade ampliada, que abrangia servidores aposentados e pensionistas que recebiam até o dobro do teto do RGPS, o que hoje equivale a proventos da ordem de R$16 mil. Essa faixa remuneratória, senhores ministros, ela abrange uma parcela ínfima e de alta renda da nossa população brasileira. Quando nós comparamos esses dados com o da PNAD contínua, que aponta que os 5% mais ricos da nossa população têm um rendimento mensal de R$ 8.100. Logo, no entender da Advocacia Geral da União, não há que se falar em violação à dignidade da pessoa humana, nem em retrocesso social. Ao contrário, a revogação desse parágrafo 21 do artigo 40 trouxe, no nosso entender, a racionalização da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas no regime próprio de previdência social, numa tentativa de equiparar cada vez mais as normas do regime próprio às do regime geral de previdência social e evitar, com isso, a existência de uma imunidade tributária regressiva. Ademais, é preciso diferenciar conceitos importantes nesse caso para perceber que a revogação aqui discutida não diminui o tratamento jurídico privilegiado que a nossa Constituição confere às pessoas com deficiência. Há que se diferenciar aqui o tratamento jurídico dos servidores que sejam pessoas com deficiência dos servidores que tenham doenças graves e incapacitantes para o trabalho. Isso porque nem sempre esses conceitos coincidirão na prática. A Constituição Federal ela confere às pessoas com deficiência, no que tange ao acesso ao serviço público e à inatividade, uma proteção estrutural que é devida, ampla e que permanece, não foi afetada por essa reforma da Previdência. No que se diz respeito ao acesso ao serviço público, existem regras de reserva de vagas em concurso público para as pessoas com deficiência. Quando chegamos ao momento da inatividade, existem regras especiais de aposentadoria, previstas desde o texto originário da Constituição, com critérios temporais diferenciados para esses servidores. Essa proteção em nada foi impactada pela revogação do parágrafo 21 do artigo 40, que se trata nesse julgamento. Ou seja, a pessoa com deficiência, o servidor público com deficiência, dispõe de regras próprias, ajustadas às suas condições específicas e que estão incorporadas ao texto constitucional e também são objeto da Convenção de Nova York sobre o direito das pessoas com deficiências, que tem status de norma constitucional. De modo diferente, o parágrafo 21 do artigo 40 tratava de imunidade aos servidores aposentados e pensionistas que, na forma da lei, apresentassem uma doença incapacitante para o trabalho. Esses servidores, embora mereçam também a proteção do Estado, não se encontram necessariamente na mesma categoria jurídica das pessoas com deficiência por 3 razões, no nosso entender. Em primeiro, porque as doenças incapacitantes consistem num conceito médico e individual, ao passo que a deficiência hoje é encarada como um conceito social, que considera barreiras ambientais e institucionais. Em segundo ponto, a aposentadoria por doença incapacitante é um evento ligado ao passado funcional do servidor, e não um atributo permanente daquele servidor e da sua identidade social. Em terceiro e último lugar, a imunidade do duplo teto, que aqui se trata, protegia somente altas rendas, rendas elevadas, e sem uma relação direta com a vulnerabilidade econômica do servidor, aposentado ou do pensionista, que seja demonstrada caso a caso. Por conseguinte, temos que não houve qualquer ataque aqui ao núcleo essencial do direito à previdência social, ou mesmo ao dever do Estado de fazer proteção às pessoas com deficiência. O que verificou, sim, foi a eliminação de imunidade tributária limitada e economicamente regressiva, aplicava a aposentadorias e pensões de maior valor dentro do serviço público como um todo. Ademais, é preciso observar que a reforma da Previdência, que foi operada por essa emenda constitucional número 103, de 2019, buscou, na sua racionalidade, aproximar o regime próprio de previdência social ao regime geral de previdência social e, com isso, afastar normas que geravam assimetria e que comprometiam o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema próprio de previdência social. Ora,
a ampliação da base de cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores aposentados e pensionistas nesse regime próprio, inclusive para os aposentados com doenças incapacitantes, que é o caso tratado aqui, não elimina de toda a proteção conferida ao direito à previdência social, mas sim impõe a contribuição proporcional para sustentar o sistema, de acordo com o caráter solidário que está previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Além disso, devemos considerar que se trata da revogação aqui de uma norma constitucional de eficácia limitada, conforme foi reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal no tema 317 da repercussão geral, e que nunca chegou a produzir efeitos concretos, pelo menos no âmbito federal. Nunca foi editada a lei que regulamentasse essa imunidade. Isso significa dizer que os servidores acometidos de doenças graves ou incapacitantes estiveram esse tempo todo submetidos às mesmas contribuições que os demais segurados, excepcionado, é claro, o provimento judicial individual obtido por alguns servidores. Logo, não há que se cogitar aqui de retrocesso social por revogação de uma norma que não foi passível de aplicação e que não se demonstra coerente com o caráter solidário exigido do próprio regime próprio de previdência social desde a emenda 20 de 1998. De mais a mais, senhora ministra Carmen Lúcia, é preciso considerar que a atual legislação tributária ela confere uma especial proteção para os servidores com doenças graves e incapacitantes, através da isenção do imposto de renda, que é previsto no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713, de 1988, que tem o mesmo tempo de vigência da nossa Constituição. Norma que foi, inclusive, declarada constitucional recentemente por esse Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.025, relatada por Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. Ora, ao contrário da norma revogada que se discute nesse julgamento, a isenção tributária ela traz maior justiça social e fiscal, na proporção em que ela beneficia não somente servidores públicos aposentados ou seus pensionistas, mas também abarca servidores segurados vinculados ao regime geral de previdência e militares que tenham sido reformados no âmbito federal, estadual ou distrital. Nota-se, então, que essa norma de exclusão tributária tem um espectro de proteção social muito maior e mais racional do que a imunidade do duplo teto que aqui se considera. Senhores ministros, senhora ministra, já próximo de encerrar, é preciso dizer que a revogação do parágrafo 21 do artigo 40 não viola o núcleo essencial de nenhum direito fundamental, não suprime a proteção social essencial que deve estar prevista na nossa Constituição e não fragiliza a dignidade da pessoa humana, especialmente das pessoas vulneráveis com doenças incapacitantes. Muito pelo contrário, no nosso entender, a revogação da norma veio para garantir maior coerência entre os regimes próprios de previdência e o regime geral de previdência social. Por todas essas razões, a Advocacia Geral da União requer a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se, por consequência, a constitucionalidade material da norma que revogou o parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado a Vossa Senhoria. Também pelo tempo de 15 minutos, falará pela Federação